Oi, pessoal! Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar a apostila do primeiro ano, referente ao segundo bimestre, que está sendo aplicada para o segundo ano como revisão. Na número 1, o enunciado diz: o número de prótons, nêutrons e elétrons representados por Ba, 2 com 56 prótons e número de massa igual a 138, é respectivamente. O 56 aqui embaixo, ele representa o número atômico, que é representado pela letra Z. Entretanto, o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Então, a gente já sabe que o número de prótons aqui é 56. Em um átomo, o número de prótons, em um átomo neutro, no caso, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que, neste caso aqui, o bário, ele tem uma carguinha 2+, que significa que ele está mais positivo, porque ele perdeu elétrons. Neste caso, foram 2. Se eu tenho 56 prótons, o número de elétrons vai ser esse valor menos 2. Então, o número de elétrons vai ser igual a 54. O número de massa, ele é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu sei que o número de massa é igual a 138 e que o número de prótons é igual a 56 e o número de nêutrons N, eu sei que o número de nêutrons é igual a 138 menos 56. Logo, o número de nêutrons aqui é igual a 82. Então, eu sei o número de prótons, que é igual a 56, o número de nêutrons, que é 82, e o número de elétrons, que é 54. Logo, a resposta é a letra B. Na número 2, o enunciado diz o seguinte: atualmente, não há dúvidas de que toda matéria seja formada por minúsculas partículas denominadas de átomos. Para explicar a constituição da matéria, em 1808, Dalton propôs um modelo atômico baseado nas leis de Proust e Lavoisier. Para Dalton, os átomos, na letra A, formam moléculas quando se unem. Nessa questão, pede para falarmos referente às ideias de Dalton. Para Dalton, o átomo, ele era uma esfera maciça e indestrutível. Uma esfera maciça e indestrutível. Para Dalton, o átomo era a menor partícula existente. Para ele não existiam elétrons, prótons ou nêutrons. Dessa maneira, a gente pode concluir que não é nem a letra B, pois está falando sobre ganhar ou perder elétrons. Para Dalton, os elétrons não existiam. Dar origem a íons. Os íons estão relacionados aos elétrons, então também não, essa alternativa. Possui núcleos com prótons. Também não, porque para Dalton, o átomo era a menor partícula, que era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, que seria aqui, no caso, a letra E. Em relação à letra A, essa característica não foi uma característica proposta tecnicamente por Dalton. Então, também não seria essa daqui. No caso da número 3, ela está perguntando qual o número de massa de um átomo de cálcio cujo número atômico é igual a 20 e possui no núcleo 20 nêutrons. Como eu expliquei anteriormente, o número de massa é igual à soma do número atômico Z mais o número de nêutrons, ou o número de prótons, que é igual a Z, mais o número de nêutrons. Nesse caso aqui, disse que o número atômico do cálcio é 20. Então, a gente tem 20 mais o núcleo que possui 20 nêutrons, então, mais 20. Logo, o número de massa para o cálcio
é igual a 40. Na número 4, o enunciado diz: quando um átomo em estado natural perde elétrons, ele se transforma em. No caso, um átomo X, quando ele perde elétrons, ele adquire a carga iônica positiva. Logo, ele se torna um cátion. Por quê? Quando ele perde elétrons, a igualdade entre prótons e nêutrons, que deixa a molécula neutra, é perdida. O equilíbrio é perdido. Logo, por perder elétrons, ele fica mais positivo, porque eu vou ter um número maior de prótons do que de elétrons. Logo, a nossa resposta aqui é a letra C, onde um cátion cujo número de prótons é maior que o número de elétrons. Aqui na número 5, diz o seguinte: o cobalto é um metal de coloração prata acinzentado, usado principalmente em ligas com ferro. O aço áonico, uma liga de ferro, alumínio, níquel e cobalto, é utilizado para construir magnetos permanentes, como os usados. Precisamos de cobalto em nossa dieta, pois ele é um componente da vitamina B12. Sabendo que o número atômico do cobalto é 27, sua configuração eletrônica será. Conhecendo os níveis e os subníveis de distribuição eletrônica, a gente é capaz de saber até qual subnível vai a distribuição eletrônica de um átomo. Aqui eu vou fazer só alguns para a gente ter uma noção. Para distribuir, a gente tem que seguir essa lista aqui, que é a caracterização dos níveis energéticos. Então, daqui, a gente começa em um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Já no caso do 3P6, logo depois dele eu uso o 4S2, não o 3D10, porque o 4S2 tem um nível de energético mais vantajoso para os elétrons. Aí, depois do 4S2, eu uso o 3D10. E assim por diante. Neste caso aqui, eu sei que o número atômico do cobalto é 27. Então, ele tem 27 elétrons. Então, a gente vai distribuir. Eu vou pegar um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Até aqui, a gente já tem 12 elétrons. Então, vamos continuar. Eu tenho 3P6, que vai resultar em 18, 4S2, resultando em 20. O próximo seria o 3D10, só que eu já tenho 20, e o número é 27, então o 3 ficaria 3D7, que corresponde à alternativa D. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. A questão 6 diz que um átomo neutro possui seus elétrons distribuídos da seguinte forma: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Sobre esta configuração, respondo: qual o seu número atômico? Para saber o número atômico, a gente vai só somar, porque como a questão diz, é um átomo neutro. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, que consequentemente, vai ser o número atômico do átomo. Aqui, a gente tem 2 com 2, que vai ser igual a 4. 4 com 6 vai ser igual a 10. 10 com 2, 12. 12 com 6, 18. 18 com 2, 20. 20 com 10, 30. 30 com 4, 34. Então, o número atômico deste átomo é 34. Quantas camadas eletrônicas o átomo possui? Nesse caso, a gente tem que identificar o maior número que aparece primeiro. No caso aqui, o 1S2 seria
a primeira camada, subnível S, com 2 elétrons. O maior que nós temos aqui é o número 4. Aqui, ó, seria o 4, o nível 4 com os subníveis S e P. Logo, esse aqui possui 4 camadas. Na letra C, ele pergunta quantos elétrons há em seu nível de valência. Neste caso, a gente tem que identificar a quantidade de elétrons que tem na última camada, na camada de valência do átomo. Aqui a gente tem o subnível S e o subnível P. No S eu tenho 2 elétrons e no P eu tenho 4. Então, na camada de valência, eu tenho 6 elétrons. Na número 7, o enunciado diz que a localização de um elemento na tabela periódica está associada à distribuição dos seus elétrons em níveis e subníveis. Um elemento apresenta a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10 e 4p5. De acordo com essa configuração, esse elemento se encontra no. Para saber qual é o período em que está o elemento, a gente vai procurar qual é a maior camada que tem na sua distribuição eletrônica. No caso deste elemento, a gente tem o 4. Logo, o elemento está no quarto período. A quantidade de elétrons no subnível vai nos dizer em qual coluna ele está, em relação, nesse caso, à família A. No 4s, nós já temos 2 elétrons. No 4p, nós temos 5. 2 com 5 vai dar 7. Então, ele está no quarto período, na coluna 7A. Então, a resposta correta aqui é a letra B, quarto período, coluna 7A.